Olá pessoal, boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente está aqui com essa convidada super especial, que é a Ângela Brodbeck, e a gente está online também no YouTube e no Facebook da revista Brasil Alpino. A gente está aguardando uns minutinhos para entrar, né? E então vamos aguardar também outras pessoas entrarem aqui na live para a gente iniciar realmente a live. Boa noite, pessoal, agora oficialmente. Boa noite, pessoal da revista Brasil Alpino que está aí acompanhando. Boa noite, Ângela. Boa noite. Obrigada pela sua presença hoje aqui no estúdio da revista Brasil Alpino para conversar um pouquinho com a gente sobre a literatura na imigração. A Ângela, que é escritora, né, de 2 livros, ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela e como que a literatura fez a diferença para ela no dia a dia dela de imigrante. Ângela, se apresenta pra gente. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar aqui no estúdio da Brasil Alpino. É muito bom poder dividir essas experiências com vocês. E me apresentando, bom, você já falou, sou escritora, eu sou comendadora pela Câmara Brasileira da Cultura, Academia de Artes de São Paulo. Atualmente escrevo também, aliás, sempre gostei de escrever poesias, né? E em breve está chegando aí também um livro de poesias. Vou colocar as poesias, vou colocar para o mundo. Até então sempre esteve guardado para mim, mas eu vou dividir as poesias com o meu público. E sou mãe de 2 meninas e de um menino. Sou mãe 100%, sou dona de casa, do lar. Gosto de estar com a minha família, gosto também de escrever, dedicar meu tempo à família e à escrita. Gosto também do meu trabalho, eu trabalho no Aeroporto Internacional de Zurique. E atualmente só tenho um sentimento que é gratidão por estar fazendo aquilo que eu gosto de fazer na minha vida. Ai, que felicidade, Ângela. E como que pra você foi... Gente, a Ângela também é colunista da revista Brasil Alpino, tá? Tá aqui. Deixa eu ver, depois eu vou ver exatamente a página que a Ângela já achou. Ela é rápida, entendeu? Já achou, tá aqui. A página, fala pra gente qual é a página, Ângela, página 22 e 23. Isso, 22 e 23. 22 e 23. A Ângela aqui tá falando, né, na revista sobre literatura também. Então, Ângela, pra você, o que alterou, né, pensando em literatura, o que alterou na tua adaptação, né, como imigrante aqui na Suíça? Eu quis passar para o papel e para passar para o leitor a minha própria experiência, que foi o seguinte: eu não tive muito acesso a livros no português quando eu cheguei aqui. Porque o que acontece? Quando a gente imigra, a gente fica preocupado de falar a língua do país, de aprender a língua do país, de se adaptar no país e se sentir integrante daquele país, da nossa nova família que a gente recebe, né, de poder estar numa roda de conversa e entender e participar do assunto. Porque realmente nós entendemos que é muito ruim quando a gente não fala a língua do país e você fica de fora e você se sente inferior, não é isso? Então, no início eu tive essa preocupação, como muitos outros estrangeiros que migram, né? E então o que aconteceu? Eu comecei a ler no alemão, porque eu queria falar alemão, queria entender bem o alemão, né? E somente falando, a gente também tem que ler, tem que praticar, né? E então isso, o meu esposo não falava português, então eu morava também no interior, ou seja, não tinha um acesso muito frequente com amigas do mesmo idioma, do mesmo país. E isso fez com que eu ficasse um pouco somente com o alemão. E eu percebi com os anos a dificuldade
e como eu fiquei dividida nos dois idiomas, ou seja, não que eu falasse 100% com alemão como o suíço, porque eu não nasci aqui, eu não estudei aqui, eu nunca vou falar como Sim, um claro. suíço que cresceu aqui, né? Mas eu fiquei muito dividida com os idiomas, ou seja, quando eu fui mãe eu tinha que falar português com as minhas filhas, então eu percebi essa dificuldade de só manter o português com as crianças, já que eu, no meu pensamento, né, no meu dia a dia, era 100% o alemão. Então eu tive essa dificuldade de manter só o português com as crianças. Como meu marido também não falava o português, ou seja, vivemos até hoje em dois idiomas dentro de casa. Normal. Mas aí o que acontece? A partir do momento que eu voltei a ler os livros em português e comecei a escrever, né? Comecei a acreditar na escrita novamente, a correr atrás do meu sonho. Eu sempre sonhei em publicar um livro. Eu sempre gostei de escrever, mas eu achava que era algo impossível para mim de publicar um livro, de me denominar uma escritora. Então, sabe aquela coisa, você não se sente capaz, né? Eu não acreditava nessa minha capacidade. Ou seja, mas a partir do momento que você vai lendo, você vai sentindo segurança. Sim. Você vai se familiarizando com as palavras do teu próprio idioma e vai enriquecendo o teu vocabulário. E isso foi me ajudando, né, a tanto ajudando a mim mesmo, como aos meus filhos, como aos meus amigos, né, em trocar. É muito importante a gente ter os livros no nosso idioma, a gente ter a literatura presente no nosso idioma e também a valorizar a nossa literatura brasileira. Porque o que acontece? A gente vem para aqui para fora e a gente passa a valorizar muitas coisas de fora. Sim. Ah, isso aqui é melhor que no Brasil. Ah, isso aqui é, né? Sim. E inclusive a literatura. Nós temos tantos escritores nacionais excelentes, tantos os famosos, como foi citado aqui, né, na revista, como o também ainda não tão conhecidos, mas que têm umas escritas assim fabulosas. Eu, através desse projeto que eu tenho e desse contato com a literatura, essa intimidade que eu tomei com a literatura, eu tive acesso a vários escritores brasileiros, nacionais, né? E eu fiquei muito encantada com a riqueza da literatura brasileira. Então aí eu já voltei no passado, que foi esse tema aqui, né, da revista. E voltando pro passado, eu vi, gente, isso não é de hoje. Isso já vem de muito tempo atrás. Olha o orgulho da nossa literatura brasileira. Eu chego a me arrepiar quando a gente fala, gente, pelo amor de Deus, leiam os nossos livros nacionais, valorizem os nossos escritores nacionais. A literatura brasileira é rica. Busque informações e você vai se apaixonar. É verdade. Eu acho que você tem toda a razão, né? Quando li o artigo também, a gente pensa um pouquinho sobre como às vezes a gente pensa que o livro vai ser um peso na bagagem também, e aí chega aqui e assim, você precisa recomeçar. Então se você recomeça com coisas que realmente você tem intimidade, como você falou, né? É muito mais fácil, porque claro, a gente vai ter que aprender a língua, a gente vai ter que parar um pouquinho. Desculpa, gente, ainda não me recuperei completamente. O inverno aqui. Mas assim, a gente tem realmente trazer um ou dois livros que a gente tem aquela intimidade, que a gente gosta, pra ser assim, aquela coisa que a gente abraça quando não tá no melhor momento. Até porque a gente imigrar não é a coisa mais fácil do mundo, né? A gente imigrar para um país como a Suíça, que é um país mais frio, né? Vai trazer outros desafios no nosso caminho, né, Ângela? E eu acho que isso, como você falou, a literatura, você tá perto de coisas que você conhece, é muito interessante. E nos conta um pouquinho sobre a tua obra, né, sobre a Filha do Nordeste Brasileiro, teu livro. Sim. Né? O que tu falou agora, Emanuele, eu acho tão interessante. Eu dou uma dica também sempre para os meus leitores, o seguinte: se você for viajar, leve um livro com você. Leve de preferência um livro no seu idioma.
Porque, olha, eu tive uma experiência agora há pouco em que eu sempre levo, gente, eu sempre tenho um livro comigo. E agora, conscientemente, um livro de um autor nacional. É obrigatório levar. Ah, você não lê mais livro de autores internacionais? Claro que eu leio. Mas eu leio um assim, um nacional, um internacional ou dois nacionais, um internacional. Vamos puxar a sardinha pro nosso lado, gente. Então, eu fiz uma viagem agora, né? E durante o voo de São Paulo a Zurique, eu li um livro inteiro. E assim, foi tão gostoso a viagem. Gente, eu não percebi turbulência, eu não percebi, as pessoas reclamaram do ar seco, reclamaram do frio do ar-condicionado. Eu estava lendo aquele livro, eu estava envolvida naquele livro. Porque um livro, quando você escolhe um livro e a tua escolha foi certeira, vou te dizer, te prende mais que um filme. Então você quer saber o final. Você não quer parar aquela leitura até chegar ao final. Legal. Então eu li o livro todinho. E quando eu cheguei aqui, foi um livro nacional, comprei no Brasil, né, de um escritor ali de Pernambuco. Quando eu cheguei aqui, mandei a mensagem para ele, falando sobre o livro. Olha, eu li o teu livro no avião. E que alegria, né? E pude repassar um pouco, trocar figurinhas com ele. Então, assim, foi maravilhoso, eu super indico. Agora, sobre o Filha do Nordeste Brasileiro. Esta é a minha primeira obra literária publicada. É uma autobiografia. E por que Filha do Nordeste Brasileiro? Eu sempre puxo a tarefa pro meu lado, né? Para o nosso Brasil, para a nossa nação, para a nossa cultura, para o nosso povo, para a nossa gente. É algo que vem de mim. Eu sou nordestina, eu sou de Olinda, Pernambuco, com muito orgulho, a cidade do Alceu Valença, a cidade dos bonecos gigantes de Olinda, o Carnaval de Olinda, um dos carnavais maravilhosos, né? Que é o carnaval de rua, carnaval de pele a pele, de tocar, de sorrir, de trocar. É um carnaval mágico. E Olinda tem a sua cidade histórica, que é um encanto. Olinda vive a cultura diariamente. Nós temos escolas ali do frevo, né? Depois do alemão fiquei com essa dificuldade aí do R, tá vendo? Dois idiomas. Tem lá, deixa lá as suas sequelas, né? E então, gente, Olinda é arte. Olinda, você vive a arte sem perceber, né? E foi pensando nisso, foi pensando no Nordeste, foi pensando nas minhas origens que esse veio o título Filha do Nordeste Brasileiro. Porque a minha história, o que eu conto no livro sobre a minha autobiografia, são histórias que não são somente minha. É minha história, mas são histórias que várias outras mulheres passaram. Abuso sexual infantil, estupro coletivo, né? Eu cresci sem a presença de um pai, o que me fez sofrer muito na infância. E quantos nordestinos cresceram sem saber quem é o pai, sem sequer ter o nome do pai, né? Então, a partir do momento que eu li a minha própria história, eu passei tudo para o papel e depois que eu mesmo li, eu fui percebendo, gente, a minha história é a história de muitas outras e de muitas outras, né? E foi aí que eu passei, assim que eu publiquei, lancei o livro, eu comecei a receber bastante mensagens, né, que me emocionaram muito, de pessoas, de mulheres, de senhoras, de homens também, que passaram por situações de violência sexual como eu passei e diziam para mim, eu nunca consegui me recuperar. Eu tenho 70 anos, não consegui casar porque eu nunca superei esse trauma. Então, assim, eu comecei a receber essas mensagens, isso, eu não sou uma psicóloga, sim, né? Claro. Então, assim, gente, eram fardos pesados, né? E eu recebi mensagem de um pai de família. Eu tenho 3 filhos, sou casado há tantos anos e eu nunca recuperei esse trauma. E quando eu li a tua história, eu percebi que não era o único que carregava esse peso comigo. Então, eu podia dizer para essas pessoas, mas olha, eu sei o que tu estás sentindo, eu sei que fica sequelas dentro de você, mas você pode mudar. Sim. Você pode mudar o teu olhar. Você pode começar a ver que isso foi lá atrás. E começar a valorizar o agora. O viver no agora. Quando você valoriza o agora, o que passou
você vai dizer para você mesmo, eu sei que eu passei por isso, eu sei que foi difícil, eu sei que eu tenho sequelas no meu corpo sobre isso, mas graças a Deus eu não estou mais lá, eu estou aqui e agora. E agora eu sou um pai de família, e agora eu sou uma mãe de família, e agora eu tenho a minha família, e agora eu mando na minha vida, agora eu posso me defender. E foi com esses temas, né, que eu também pude me curar, né, das minhas próprias dores e passar isso para o papel no Filha do Nordeste Brasileiro. Eu sempre me emociono, gente. Já foi por aqui que eu já, já não tenho mais muito o que falar. Mas é isso que você falou. Eu acho que cada um carrega uma dor, né? Eu cheguei até a falar com a minha mãe sobre o livro. E Precisa de água depois dessa. preciso de água. Não é a primeira vez que conheço a Ângela, já tem um tempo. Conheço a história dela, né? Tem o livro, inclusive. Mas eu acho que quando a gente está falando assim, né? E falando sobre como que, de certa maneira, você acaba ajudando outras pessoas com o teu relato, porque as pessoas se sentem representadas e no momento que se sentem representadas, elas também sentem que, poxa, se alguém conseguiu, se alguém superou, eu também tenho essa possibilidade. Isso. Eu acho que isso é muito forte, realmente. E é o que atualmente nos uniu, né? Porque a gente participou de um sarau literário juntas. Isso. E foi maravilhoso, porque as duas têm essa paixão pela literatura, cada uma de uma maneira, né? Eu não sou uma escritora, como a Ângela é uma escritora. Mas como a literatura acaba nos unindo de certa maneira, né? E é isso que é o ponto que é muito bacana. Hoje, como colunista da revista, comendadora, escritora, acumulando títulos aí, hein? Vou plantando sementes e colhendo os frutos, né? Com certeza. Mas, Manoeli, através desses relatos que eu recebi, eu posso falar então do meu projeto? Claro, né? Por eu receber tantos relatos e por as pessoas confiarem em mim, né? Por se achar, ela vai entender o que eu falo, ela vai entender o meu sentimento. Eu percebi, né, a importância de ter uma resposta correta. Eu podia dizer somente, na minha experiência, o que me ajudou foi isso. Foi esse tipo de terapia, foi esse tipo, né, eu provei várias, foi um processo longo até chegar onde eu estou. Então, mas cada um tem um processo diferente, né? Porque cada um tem uma percepção diferente. Sim. Então, foi aí que, com essa responsabilidade com o ser humano, eu criei o projeto Espaço Internacional da Mulher. Espaço Internacional da Mulher porque a maioria dos relatos são de mulheres. Eu recebi, sim, relatos de muitos homens, o que me deixou o que abriu meus olhos para uma outra visão. Até então, eu não achava que os homens passavam tanto pelo mesmo que a gente passava, tão claro, dessa forma, assim, são realmente... crianças, né? Exato. Então, o que acontece? E aí, nesse projeto, eu me uni eu busquei profissionais de diversas áreas que quisessem trabalhar comigo de forma voluntária, totalmente voluntária, em trazer lives informativas com vários temas sobre depressão, sobre violência sexual infantil, sobre casamento, o relacionamento abusivo, relações tóxicas, entre outros. E essas profissionais se doam 1 hora da sua vida, elas vêm ali, elas fazem lives, elas deixam essas informações. E eu acredito que uma pessoa que é bem informada, ela vai saber se prevenir. E por que será que a Angela Broadbeck acredita nisso? Porque eu mesma recebi informações. Eu mesma participei de uma ONG, onde ali nessa ONG eu fui ajudada, né? E através de informações, né? Eu fui uma agente multiplicadora de informações. Isso até hoje eu acho que serei sempre, né? E através do que eu aprendi nessa ONG, eu quis passar para o projeto Espaço Internacional da Mulher, na qual eu agradeço a Ana Vasconcelos, a fundadora dessa ONG, em memória, ela já está na glória,
mas o trabalho que ela deixou foi um trabalho fantástico e os frutos, as meninas que a Ana informou, são meninas que foram transformadas. E isso você pode ver me vendo. Ver me vendo. Eu estou aqui, eu sou a prova viva disso. Entre outras, né? Hoje tem meninas que eram de ruas e hoje são dentistas, né? Tudo passaram por essa ONG, Casa de Passagem. E vamos estar no Cinema Nacional Brasileiro agora em janeiro. Vai estrear o filme Eu Não Desisto de Você, que é a história de Ana Vasconcelos. Mas aí a diretora de cinema, ela fez assim, ela conta as histórias das meninas que Ana Vasconcelos conseguiu, através dos projetos, transformar as vidas delas. Provavelmente, e muito provavelmente, eu não estaria aqui se eu não tivesse passado pelaquela ONG, se eu não tivesse recebido aquelas informações. E é com esse que eu recebi, com muita gratidão, que passamos, através do Espaço Internacional da Mulher, essas lives informativas. E agora nós temos também o projeto, dentro do projeto, que é o Amenizidor, onde as nossas duas psicólogas estão contribuindo com tratamento emocional. É um espaço de escuta, onde você, mulher, que está passando por um relacionamento abusivo, você está passando por um momento de depressão, você pode escrever pra gente, né? Nós temos um e-mail, é o amenizedor@gmail.com, amenizedor@gmail.com, e você terá acesso à terapia gratuitamente. Nossa, que bacana, né? Porque eu acho que dentro desse momento, e até que aqui mesmo na Suíça, é inverno, adaptação, dependendo do relacionamento que a pessoa tem, né? Eu acho que a terapia é fundamental. Eu voltei pra terapia porque eu sempre faço assim, pauso, volto. Por quê? Porque ajuda no nosso dia a dia, ajuda no contato com outras pessoas, né? Como a gente se sente com a gente mesmo. Nossa, muito bacana esse projeto, né? Porque tem muita gente que está sofrendo, né? Tem traumas, tem coisas muito pesadas em si e precisam realmente de ajuda. Nossa, muito bacana, Ângela, muito bonito. Parabéns por você estar aí nesse meio, tentando ajudar outras pessoas também que passaram pelas mesmas coisas que você. Eu queria assim que eu não sei quanto tempo a gente tem de live no momento, mas eu queria que você falasse pra gente também um pouquinho sobre a tua nova obra. Eu sei que ainda não tá nas bancas, mas sobre as histórias, né? Que você já falou, que tá contando um pouquinho das poesias. Sim. E agora você vai trazer isso pra fora, para outras pessoas verem também, lerem. E o Samantha, qual é a história do Samantha? Então, Samantha é um romance que eu escrevi em 10 dias. Eu escrevi Samantha em 10 dias, gente, como a minha ansiedade. E eu, como sempre gostei de escrever, eu tenho uma terapia que é a minha própria, é escrever. Se eu tô sentindo algo uma inquietação ou uma alegria muito grande, eu vou ter que escrever isso aí. Eu vou passar para o papel. Eu acho que eu consigo me expressar melhor quando eu escrevo, né? E eu gosto de registrar também os meus sentimentos. Eu gosto de ler, mesmo quando eu escrevi algo que não foi tão alegre, eu gosto de um ano depois, eu vou ler e vou dizer, uau, como eu estava mal, mas graças a Deus eu superei. É isso aí, eu consegui superar. Né? Então, isso é uma terapia comigo mesmo. E o Samantha, eu estava indo para Recife, para o lançamento do livro Filha do Nordeste Brasileiro. E nessa minha ansiedade, eu entrei numa ansiedade tão forte, gente. Eu já estava lá em Recife sem nem ter saído daqui da Suíça. E isso, assim, com meses antes, né? Então, estava faltando 15 dias para chegar em Recife. Eu decidi, não estou aguentando, já não estou conseguindo dormir. Então, eu vou começar a escrever. Se eu não durmo, eu vou escrever. Então, eu comecei a escrever toda noite. E ali em 10 dias, 5 dias antes da viagem, eu terminei um romance Samantha, que já que a minha mente estava em Recife, eu disse, então eu vou escrever um romance totalmente pernambucano. Então é um romance que se passa entre Recife e Olinda, né, entre dois estudantes de odontologia. E ali dentro desse romance tem drama,
né? Tem bastante drama, gente. Tem também uma parte... Eu gosto de drama. Eu gosto dessa parte dramática nas histórias. E tem uma parte também sensual. Eu também, é algo meu, eu gosto de passar um pouco de sensualidade nos romances. Eu acho um pouco de caliente, né? Um erótico. Eu gosto dessa parte também. Uma introdução, uma pequena introdução erótica dentro do romance, né? E uma eu novela, gosto, né? exato, Escrever uma novela, porque a novela é exatamente isso. Drama, 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 um pouquinho erótico. Sim, tem que ter de tudo. Então, paixão, tudo, né? E assim, quando eu mandei Samantha pra revisora, né? Foi uma revisora, e ela falou assim, eu estou com muita raiva desse Protagonista. Sim, eu tô com muita raiva dele, eu tô sentindo uma raiva. Não tô querendo mais revisar ele. Eu digo, olha, você, por favor, leve tudo no profissional, deixa ele em paz, que essa história tem um fim. Então, assim, breve, Samantha vai estar disponível, eu vou estar avisando nas minhas redes sociais. Né? E o livro de poesias é chamado Deserto do Amor. Ele está aí a caminho também, estou preparando, mas esse eu vou doar para os meus leitores. Eu não vou vendê-lo, eu vou deixar disponível no Amazon. Ai, que bom. Sim. Eu quero ler, adoro poesias. Então, Ângela, nossa, é muita coisa, né? Sempre tem, assim, se a gente pudesse ficar aqui conversando sobre todos os projetos que você está inserida, né? O próximo ano a gente tem bastante coisa também. A Ângela volta como consultora, como colunista da revista Brasil Alpino, né? Ela tá, dessa versão, para quem procurar direto ela, tá na página 22 e 23, tá? Nós temos também a versão online da revista Brasil Alpino, para quem ainda não sabe, não viu. Quem tá no Brasil não tem uma edição, né, um papel assim, para ler, ou quem tá aqui na Suíça e não pôde vir a Zurique buscar a sua, tem direto lá no site da revista, revistabrasilalpino.org, tá? Então, se você procurar a Revista Brasil Alpino no Google, já é a primeira, e aí tem lá a galeria de fotos, tem tudo. Ângela vai continuar como colunista para a próxima versão da revista no ano que vem, então no ano que vem a gente tem lançamento, tem sarau literário novamente, provavelmente a Ângela vai ser convidada também novamente, então a gente vai continuar dando esse feedback para vocês de como está, né, tudo acontecendo. Obrigada, Ângela, pela tua presença. Obrigada a todos que assistiram em todas as vias, na Revista Brasil Alpino, no Instagram. Gratidão a todos. Tá bom, Ângela? Passa aqui a sua mensagem para quem está assistindo. Eu quero agradecer a todas as voluntárias que estão comigo no Espaço Internacional da Mulher. Muito obrigada. O Espaço da Mulher não seria o mesmo sem vocês. Eu preciso de vocês. Gratidão. E também agradecer aos artistas que confiam em mim através do projeto de Mostra Tua Arte na Suíça. Eu recebo bastante artistas e eu agradeço muito a vocês pela procura e me perdoe pela longa, como é que se diz? Fila de espera. Fila de espera, sim, desculpa. Bom, e gratidão a você, né? A você, a Sara, presidente do Sebrae, também idealizadora da revista, né? E agradeço pelo convite, agradeço pela confiança, né? E dizer a vocês, confie em você, viva o hoje, viva o agora. Hoje é melhor que ontem. Amanhã a gente não sabe de nada. Então, viva hoje e viva o agora. Obrigada, Ângela. Obrigada, Sara. A Sara tá aqui sempre, gente, participando. Tá aqui, a gente sempre se diverte com ela, que ela tá bem aqui na parte técnica. Obrigada também. E a todos que assistiram, até a próxima. Gratidão a todos. Até. Beijo grande.